Vamos começar? Então tá bom, a partir de agora eu não vou mais responder, né, os comentários de vocês. Se vocês querem escrever, podem ficar à vontade, depois eu subo, né, vamos ler, vamos interagir. Se no decorrer do nosso estudo, se tem alguma pergunta também, pode, né, escrevê-la. Eu só não vou responder para dar continuação, né, um fio lógico a mensagem que eu vou pregar para vocês. Estamos numa série tipo Netflix, a primeira temporada, no episódio 4 da série Nem Super, Nem Heróis. E nós conversamos durante essas quinta-feiras presenciais na igreja. Repito, tivemos a honra, né, o privilégio de estar na igreja alguns dias de igreja aberta. E nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito de Davi, de Abraão e de Pedro. E contamos a história desses homens. E nós vimos, com a ajuda da palavra de Deus, que eles eram homens comuns. Homens que talvez tinham falhas, defeitos. Homens que tinham alguma característica que não era muito legal. Mas apesar disso, Deus os escolheu. Os escolheu para fazer parte do povo dele, para honrar o nome deles. E assim, da mesma forma, Deus quer usar a nossa vida. Deus quer nos transformar. Essa é a palavra-chave de hoje à noite. Transformação. Esse é o desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus. Não é possível uma obra totalmente maravilhosa se não há uma transformação. Nós vimos que Davi, Abraão e Pedro, os três coisas, pecados, defeitos, falhas, mas também tinham algo em comum. Eles se deixaram trabalhar por Deus. Eles deixaram Deus de alguma forma pegá-los e transformá-los. E nessa noite eu gostaria de encerrar esta série, né, de mensagem Nem Super, Nem Herói, com a história de um homem que teve a vida também transformada totalmente. A história de Paulo, que nós iremos examinar nessa noite. Ela está, se você quer acompanhar na palavra de Deus, ela está no livro dos Atos, no capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Atos está a história que nós vamos ler hoje. E a Bíblia diz assim, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para que a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E eu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que... Os homens que viajavam com Saulo pararam e ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu.
em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar até ele e impor as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito ao seu santo em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Enquanto Ananias foi, entrou na casa após Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Batizado e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aquele que invoca esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortaleceu e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando quem é Jesus Cristo. Decorrido muitos dias, versículo 23, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo ouviu o Senhor que lhe falara, e como em Damasco lhe havia pregado corajosamente o nome de Jesus. E assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Esta história linda da conversão de Saulo. Esse homem com o qual e através do qual nessa noite nós vamos aprender muitas coisas. Eu gostaria que Deus pudesse falar ao teu coração. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você quer que Ele fale ao teu coração? Porque sabe, quando ao coração de Paulo ou Saulo, os planos deles foram mudados. E nessa noite eu gostaria de tocar nesse assunto com você. Quando Deus muda os planos, quando nós entendemos que a nossa vida precisa depender de Deus, quando nós entendemos que a nossa vida precisa totalmente ser entregue ao Senhor, porque nós não somos nem super e nem heróis, e nenhum de nós com as nossas forças, capacidade ou inteligência pode de alguma forma alcançar aquilo que nós desejamos. Por isso
eu desejo nessa noite que você possa dar essa abertura ao Espírito Santo. A abertura de dizer, Senhor, fala ao meu coração e me ensina. E que eu seja uma pessoa atenta e disposta a te obedecer. A história conta que Paulo, ele era judeu de uma cidade chamada Tarso. E sabe, ele era um cara muito inteligente. Ele era um cara de uma família de posse. A Bíblia conta que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre fariseu de Jerusalém. Ou seja, ele vinha de uma família nobre com dinheiro e ele tinha tido muitas possibilidades na vida. A família dele tinha investido na vida de Paulo. A família dele tinha apostado na vida de Paulo. A família dele desejava que Paulo pudesse ser um homem honrado, um homem de Deus. E ele se tornou alguém que começou a viver de uma forma de autoconfiança e com autojustiça. A Bíblia nos conta que ele se tornou um perseguidor da igreja de Cristo. E como perseguidor, ele tinha moral também. Como perseguidor, ele tinha o apoio da religião, o apoio dos chefes da sinagoga. Ele era um cara que tinha tudo para romper na sociedade na qual ele vivia. Mas um dia algo aconteceu na vida de Paulo que mudou os planos dele. Um dia ele encontrou com Jesus. O encontro que mudou a história dele, o encontro que ainda hoje muda as histórias daquele que deixam Deus mudar as histórias. Porque esta que nessa noite nós iremos ver é a diferença. Sabe, Deus, ele encontra-nos, Deus, ele nos acha. A Bíblia diz, né, que Deus procura para a gente. E Deus tem um desejo, né, de nos abençoar, de falar conosco, de nos transformar. E a Bíblia diz que próximo de Damasco, Paulo foi surpreendido de forma súbita por uma luz tão forte que o derrubou ao chão. Enquanto caído, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí, ao ouvir essa voz, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a voz ordenou: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que você deve fazer. Olha aqui, um encontro específico, um encontro impactante. A gente diz que passaram alguns minutos, se você vê a história, passaram alguns minutos nos quais Paulo teve esse encontro com Jesus. Mas esses poucos minutos nós vamos aprender uma grande lição. Em poucos minutos nós vamos ver muitos princípios. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que quando Deus muda os nossos planos, Ele muda também a nossa postura em relação aos nossos planos. Saulo de Tarso, ele tinha um plano. Ele era convicto, ele era comprometido com a sua crença e não abriria mão do seu plano. Ele estava indo ao encalço dos cristãos com homens. Ele tinha força para matar pessoas. Ele estava indo ao encalço dos cristãos com cartas. Ele tinha poder e autoridade. Entretanto, a Bíblia diz que Jesus, que a luz de Cristo, o derrubou ao chão. Olha só. Na verdade, a primeira coisa que Deus precisa fazer ao homem e à mulher incrédulos, ou turrões, ou duros, para mudar os seus planos, é derrubá-los ao chão.
E talvez você nessa noite se encontre derrubado. E talvez você se pergunta, por que eu estou no chão? E talvez é porque Deus deseja mudar os teus planos. Talvez porque Deus quer que você possa rever algumas coisas. Talvez Deus precisa derrubar-te do teu pedestal, ou das tuas convicções, ideologias, filosofias. Talvez Deus precisa derrubar homens e mulheres das suas pretensões religiosas, das suas arrogâncias. É necessário que o próprio Deus derrube muitas pessoas, para que o mesmo Deus o levante de nossa miséria espiritual. E somente quando há um profundo reconhecimento da nossa miséria espiritual é que Deus começa a agir. Saulo de Tarso, ele talvez achava que era super, ele talvez achava que era um herói, mas precisava ser quebrantado, humilhado, ter o seu rosto ao pó, para que pudesse fazer tal indicação: quem és tu, Senhor? Talvez nós nunca perguntamos, estamos tão cheios de nós, que não perguntamos: Senhor, me ensina quem é o Senhor de verdade. E Deus deseja isso. Deus deseja te ensinar quem Ele é. Os discípulos, a Bíblia conta que eles andaram com Jesus muitos anos. Mas a Bíblia, uma certa vez, fala que durante uma tempestade, quando Jesus fala para o mar e o vento: acalma-se, aquieta-se, os discípulos perguntam: quem é este que até as forças da natureza lhe obedecem? Ou seja, mesmo andando tanto tempo com Jesus, eles ainda não o conheciam. Porque às vezes, mesmo você estando há muito tempo na igreja, ou se declarando cristão, ainda você não conhece. E aí nesse tempo chamado hoje, Deus deseja, e Ele vai usar de tudo para fazer isso, talvez até te derrubar, para te ensinar quem é Ele. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Me ensina a te reconhecer. Nós temos feito os planos sem querer consultar o Senhor. Saulo, ele agia em nome de Deus, mas não conhecia Deus. Não nos interessa saber muitas vezes se os nossos propósitos são os seus propósitos. Achamos que sim. Mas a vida do cristão não tem que ser baseada no achismo, tem que ser baseada naquela que é a palavra infalível do Senhor. Você tem submetido os seus planos à vontade de Deus? Deus mudou os propósitos de Saulo e, consequentemente, mudou a sua postura em relação aos seus planos. Ele não sonhava mais aquilo que sonhava antes, mas começou a ter sonhos diferentes, visões diferentes. Sua postura antigamente era prender cristão, mas de repente eles encontram com Jesus e muda totalmente os seus planos. Hoje nós vivemos o Evangelho que não quer mudar os nossos planos, mas quer nos dar o poder para realizá-los. Não é verdade? Hoje é isso que nos é proposto, é isso que nos é oferecido: poder para realizar os meus planos, poder para vencer a minha vida. Mas na verdade a primeira coisa que Cristo deseja fazer é mudar a tua vida, mudar a tua mente, mudar os teus planos, mudar os teus propósitos. Quem sabe Deus está precisando tratar com você, assim como tratou com Paulo. Segundo, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. A voz era de Jesus, mas Paulo não sabia. Mas como foram acusados de perseguidor, ele sabia que a voz se dirigia a ele. Porque Jesus falou: por que você está me perseguindo? Então ele busca se identificar com essa voz. Eu entendo que Deus está falando comigo, mas eu preciso
saber e reconhecer. Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Deus muda o nosso plano, Ele fala ao nosso coração. Ele se identifica conosco. Ele se apresenta às nossas vidas. E deixa eu te falar. Talvez o que mais falta hoje à nossa geração é uma experiência real, verdadeira, genuína e poderosa com Deus. Eu penso que Jesus queria dizer, olha, agora você está no chão, está cego, não consegue ver, não consegue andar. Eu mudei os seus planos, eu consigo ver o quanto você é sincero e não posso permitir que você continue errado com convicções de fé. Jesus é um Deus bom, que não nos deixa no erro. Mas Paulo tinha convicções erradas que não representam. O que conta para Deus e a fé na pessoa certa em Cristo Jesus. Não contam as boas intenções. Saulo era uma pessoa que levava a sério a sua fé, mas isso não era suficiente, pois a fé de Paulo estava colocada no alvo errado. E a prática de uma fé distorcida, mesmo com toda a sinceridade, para nada adianta. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Fala da necessidade de mudar. E ao mesmo tempo fala que Ele é o Senhor. Que Ele pode mudar a nossa vida. Você tem permitido que Deus mude os seus planos? Ou eles estão corretos? Ou você acha que você está certo 100% e que você não precisa que Jesus mude a tua vida? Quantas pessoas ainda hoje estão no caminho de Damasco, sem saber que a qualquer momento poderão se deparar com a luz de Cristo. E oxalá com a luz de Cristo. Quem dera você se depare com a luz de Cristo nessa noite. Uma luz capaz de mudar os nossos propósitos. Os planos de Jesus são planos de vida, de bênção, de vitória, de convocação para o seu ministério dentro do seu reino. Deus te chama para te promover. Quais são os teus planos? Você já perguntou a Ele se Ele aprova esses planos? Terceiro, quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas levanta-te e entra na cidade e te será dito o que você deve fazer. Olha aqui, Paulo tinha acabado de ter uma experiência com Deus. E já Deus falando com Paulo, Paulo, a partir de agora, não é mais você que manda, não. Não é mais que você que decide, não. Sou eu. Se você quiser, é do meu jeito. Quando Deus muda nossos planos, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso caráter. A partir do encontro com Jesus, ouvir a sua voz, Saulo já não era mais a mesma pessoa, cheia de si, cheia de soberba, cheia de arrogância, cheia de planos próprios. Ele já não era mais o dono dos seus planos. Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele já coloca a vida dele debaixo do senhorio de Cristo. O Senhor manda em mim. Subentende-se que ele indaga o que deve fazer, porque Jesus disse assim, olha, levanta-te, entra na cidade, eu vou dizer a você o que você deve fazer. Percebemos que Saulo logo entrega de cara a vida dele nas mãos de Deus. A voz era de Jesus e Paulo dá espaço para ele mandar na vida dele. E você? Quantas vezes Jesus tem falado o seu coração, mas você não tem dado ouvido à voz dele?
A partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. Os primeiros momentos foram duros. Cair no chão, perder a sua própria identidade, ser conduzido pelos outros. Mas a partir daquele momento ele se tornou uma nova criatura, transformada por Jesus. Religioso ele já era. Entretanto, não bastava. A religião não salva ninguém, só atrapalha. O que Jesus queria era transformar a vida de Saulo para ser gasta no seu reino. Muitas pessoas usam essa desculpa. Eu não sou religioso, eu não quero ser religioso. Deus não quer pessoas religiosas. É verdade. Mas Deus quer pessoas que deixam ser transformadas pelo poder do encontro de Jesus para gastar a própria vida para o serviço dele. Ele quer transformar vidas. Vidas que tenham passado pela experiência de mudança. Vidas que deixam Jesus ser o Senhor da vida deles. Ser salvo é importante, é importantíssimo, mas ser servo submisso é condição para exercer o ministério do reino. Deixe Deus mudar a sua vida hoje. O meu pai me pediu hoje de mandar um vídeo. Alguns de vocês sabem que durante essa pandemia nós perdemos um amigo querido. E sábado pela manhã será feito um culto de homenagem, um culto de ação de graça, um culto para lembrar a memória, porque naquele período não era possível fazer velório, nem tanto meio enterro. E amanhã, sábado, o Joe vai receber as honras diante dos homens. Ele já está na glória, mas o nome dele vai ser honrado. Eu gravei um vídeo e mandei. E nesse vídeo, o que eu fiz questão de dizer? No período nas igrejas passa muita gente. Gente que faz lindas declarações. Declarações de fidelidade, de amor eterno. Mas poucos são os que permanecem fiéis. Poucos são os homens com valores e homens de valor. Joe era um deles. E sabe, o que Deus deseja que você também, ao ser transformado, seja um homem de valor, um homem valente, um homem que mantém a sua palavra, um homem que veste a camisa até o fim, custe o que custar, a camisa de Deus. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Jesus não nos deixa no chão. Ele nos dá a direção. Ele nos leva ao lugar dentro da sua vontade. A Bíblia diz que completa a sua obra nas nossas vidas. O texto diz que quando Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo e orou, alguma coisa como umas escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado no Espírito e na água. Eu penso que neste momento que Saulo de Tarso viu Jesus pela primeira vez, em sua verdadeira posição, ele pode entender a razão por que os cristãos tinham tanta fé em Jesus, sendo capaz até de morrer para ele. Saulo havia presenciado e consentido com a morte de Estevão. Os olhos de Saulo eles se abriam para enxergar o grande muro que separa o cristão dos incrédulos, os salvos perdidos. Saulo foi batizado e se tornou um grande vaso escolhido para proclamar a mensagem de Cristo. Olha só, quando Ananias orou para Saulo, Saulo teve uma vida transformada radicalmente na hora. Escamas caíram dos olhos, ele começou a enxergar de uma forma diferente. Quando Deus muda os nossos planos, encerrando, Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Não é mais importante o que nós pensávamos, mas agora é importante. Quando Deus muda os nossos planos,
Ele fala ao nosso coração. Deus nessa noite quer entrar bem no íntimo da tua vida, para que você possa ouvir a voz dele e reconhecê-la. Ele torna-se o Senhor das nossas vidas quando os nossos planos são mudados. Ele assume o trono do nosso coração. E se nessa noite você entrega a Ele os teus planos, a tua vida, Ele não te deixa no meio do caminho. Ele faz uma obra completa. Ele te dá direção e te dá propósito na vida. Quais têm sido os seus planos? Deus certamente tem planos melhores para você. Basta ouvir a sua voz e deixá-lo ser o Senhor da sua vida. Ele abrirá os seus olhos, te ungirá com o Espírito Santo e vai direcionar o teu viver em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar mais e mais. E que você possa ter a vida mudada por Jesus. Não importa se você é religioso, não importa se você já pertence a uma igreja, a uma religião. Hoje Deus quer te levar a outro nível. Um nível onde não sou nem um super, nem os heróis que chegam, mas pessoas que deixam Jesus transformar a vida deles. Você deseja nessa noite ser transformado por Jesus? Abra o teu coração, abra a tua alma, abra a tua mente e diga: Senhor, assim como Paulo, eu reconheço que não sou nem super e nem herói, mas nessa noite eu quero te amar. Nessa noite eu quero me entregar totalmente a ti e ser por ti abençoado, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Se alguém de você agora que conversar